Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino e hoje eu tô aqui sozinha. A Bru não tá aqui comigo. Bru, um beijo, você tá fazendo muita falta. Ela tá trabalhando agora enquanto a gente tá aqui gravando. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero que você já vá lá, ferva a sua água, faça o seu chá, seu café e senta aqui para a gente conversar, porque como a gente fala todas as semanas, nós estamos aqui numa mesa posta, porque a gente quer que as famílias resgatem esse momento de sentar, fazer o chá, o café, conversar sobre coisas importantes a respeito da fé, porque a gente vê que as pessoas estão muito conectadas no celular e pouco conectadas com quem está sentado do outro lado da mesa. Então, esse é o convite que a gente faz aqui no Mulher de Verdade para você que está nos assistindo. Você pode reunir suas amigas também, vocês assistem o episódio juntas, ou depois você assiste, ela assiste, vocês sentam para conversar sobre isso, mas voltem, retornem à mesa, porque esse é um lugar muito importante. E antes da gente continuar, eu quero que você siga a gente lá no Instagram, vai estar aparecendo a legenda aqui embaixo, é Design Divino IPP, é o arroba Design Divino IPP. Então segue a gente lá que a gente vai colocar conteúdos do podcast, a gente vai falar sobre o discipulado para mulheres, você vai ter mais informações lá. Então não perca, siga a gente lá para você ir acompanhando o que está acontecendo aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal e muito especial. A gente não falou sobre isso aqui ainda, tá? A gente vai conversar, se você já clicou no vídeo, você já sabe que a gente vai falar um pouco sobre maternidade, sobre o papel importantíssimo da mãe na vida dos filhos. E para falar sobre isso, a gente está com um convidado muito especial. Ele já veio aqui uma outra vez e ele vai falar um pouquinho, vai contar um pouco do testemunho dele. Ele é o pastor Tiago Mates, ele é pastor sênior da igreja Redding Indaiatuba, ele é casado com a Nath e pai da Mel. Pastor, seja muito bem-vindo. Carol, obrigado mais uma vez, uma alegria estar aqui junto com você, participando desse programa especial. Muito bom você estar aqui. E eu pensei em você para falar sobre esse tema, porque eu acho que o testemunho da sua mãe é muito forte na sua vida, né. E depois eu quero convidar sua mãe para vir um dia aqui Ah, ela vai amar, ela adora. para É, contar, né, a aham, perspectiva dela. Então eu queria começar, assim, que você trouxesse um pouquinho da história da sua mãe, que eu acho muito legal como começou o uhum, relacionamento dela com seu sim. pai, que você contasse pra gente. Bom, antes de mais nada, hoje eu sou pastor, né, de uma igreja, a Igreja Red, e eu costumo dizer que minha mãe foi meu alicerce espiritual, né? Ela exerceu influência fundamental na minha vida, mas não só na minha vida, na vida de toda a nossa família, né? Então, a história começa lá atrás, quando ela era uma mulher solteira. Ela nasceu numa família muito simples. Minha mãe sempre conta as histórias para nós, de que, eles não tinham o que comer, Uhum. né. E meu vô, que era o pai da minha mãe, faleceu, inclusive de câncer, porque ele tinha um problema com o alcoolismo. Então ela nasceu nessa família, de certa forma, disfuncional, assim, né, um pai que lutava com o alcoolismo. E ela recentemente conversou comigo de quando a mãe dela engravidou da terceira filha, ela já tinha 9 anos. Ela e a irmã dela de 11 anos conversavam na rua sobre o que elas iam fazer para poder comer, porque Uhum. já não tinha comida chegando uma terceira filha, né. Então ela passou por momentos muito difíceis. E eu conto isso porque quando ela conseguiu um trabalho, ela conheceu meu pai no trabalho, né, uma família que já tinha uma outra condição financeira. E meu pai era da igreja luterana, e eles se conheceram na igreja luterana, se apaixonaram, começaram a namorar. E só que meu pai era um cara que não levava Deus a sério, ele não amava Deus de verdade naquele momento. E minha mãe foi se aconselhar com os pastores da igreja, e os pastores da igreja falaram: "Olha, dona Margarete, a gente não recomenda que você continue o relacionamento com ele, porque ele não é um homem hã, que ama a Deus de fato", né. Uhum. Parecia que ele era mais aquele cara que frequentava a igreja e estava ali, mas não, o evangelho não tinha feito diferença na vida dele. Aliás, esse é um alerta para as mulheres, né, tomar cuidado para não confundir, né, muitas vezes alguém que está na igreja com alguém que ama e tem um compromisso com Cristo. Uhum. E os pastores orientaram ela a terminar o namoro. E para ela foi muito difícil, porque ela era de uma família onde ela não tinha um pai tão presente, uma família simples, era a oportunidade dela ter uma estabilidade. Uhum. De certa forma era o filho do dono da empresa que ela trabalhava. E aí foi uma decisão muito difícil para ela, mas ela buscou a Deus, dobrou os joelhos, e ela decidiu fazer a vontade de Deus antes do que ela queria.
O desejo dela era estar com ele, mas o maior desejo da vida dela era fazer a vontade de Deus. Então ela decidiu terminar, ela terminou o namoro, meu pai ficou muito mal, correu atrás dela, eu costumo brincar, né, que batia a porta na cara dele, e ela deixou claro: "Olha, eu quero um homem que ame muito a Deus", né. Só que isso fez meu pai cair em si, e depois de algum tempo, assim, ele começou a procurar os pastores, ele começou a ser discipulado, ele começou a mudar a postura dele, ele realmente se rendeu a Cristo, e ele foi crescendo na fé dele até o dia que os pastores viraram para ela, depois de anos, e falaram assim: "Ó, agora o James é um homem que leva Deus a sério, agora a gente recomenda que você pode voltar a namorar com ele". Então eles voltaram a namorar, se casaram e esses foram os meus pais, né. Inclusive, meu pai foi um cara que foi fundamental na minha história de vida como homem de Deus, estudou no seminário, se preparou, Legal. ele serviu à igreja e ele serviu à família. Então minha mãe desfrutou da própria decisão dela, porque ele se tornou um homem que amava muito a Deus e amou muito ela e cuidou muito dela, né. Graças à decisão difícil que ela tomou lá atrás, de terminar aquele namoro, né. Então eu costumo dizer que a influência de uma mãe na vida dos filhos começa lá atrás, muito antes de os filhos nascerem, nas decisões que ela toma com relação ao seu casamento, com quem ela vai casar, com quem ela vai construir uma família. Então a decisão da minha mãe fez total diferença na nossa história familiar. E que decisão difícil. Muito difícil, ela sofreu muito. E eu imagino, você foi É. falando, eu fiquei pensando, assim, na situação dela, né. E aí depois eles casaram, vocês nasceram, e como é que era na casa de vocês, o ensino bíblico que ela trazia para Tá, vocês? tá. Eu costumo dizer que eu nasci num lar muito diferente, Carol, porque, assim, meus pais realmente amavam muito a Deus. Não era aquela coisa de se dizer cristão, ir à igreja, não, eles realmente amavam muito a Deus. Tanto que eu brinco que na nossa casa nós não tínhamos, decoração, a gente tinha a Bíblia decorando a casa. Legal. Então, quando eu acordava de manhã, eu saía da cama, tinha versículo bíblico no armário. Tinha versículo bíblico no corredor, eu ia para o banheiro, tinha versículo bíblico no banheiro, no espelho, enquanto eu escovava os dentes, tinha um versículo bíblico, que eu lia todas as manhãs. Aí eu passava pela sala, tinha um versículo bíblico gigante do casamento dos meus pais, e quando eu chegava na cozinha, na mesa que eu sentava de frente para a mesa, tinha um versículo gigante, em letras garrafais, escrito: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura". Legal. E eu costumo dizer que, a Bíblia, né, em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. E eu experimentei isso na minha pele. Eu costumo dizer que um dia aquelas palavras saltaram da parede e vieram parar no meu coração, e eu recebi meu chamado quando eu tinha 14 anos, Muito novinho. e ali, foi aquele ide, né. Eu recebi o ide no meu coração, o desejo de pregar o evangelho a toda criatura, e cá estou eu, aqui estou eu fazendo isso. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas com 17 anos deixei o Rio Grande do Sul para vir para São Paulo, me tornei pastor aqui, e através disso várias portas se abriram, mas foi, esse investimento da minha mãe em colocar os versículos bíblicos dentro de casa que causaram tudo isso, né, foram a inspiração, foram aí o alicerce de tudo isso. Então essa é uma das histórias. Nós também tínhamos culto doméstico em casa, então toda quinta-feira nós nos reuníamos, meu pai, minha mãe, eles eram muito criativos, Carol, sempre tinha uma novidade, né, então, um dia era o cultinho doméstico lá que a gente tinha a coroação da rainha do lar e meu pai preparava as cartolinas, a gente entrava e coroava a rainha. Outro momento era uma outra história, minha mãe sempre muito criativa, Legal. inclusive hoje, minha mãe tá morando em Indaiatuba, perto de casa, e toda quarta de manhã ela vai para minha casa para investir na vida espiritual da Mel, que é a netinha. Ah. Então eu tenho esse privilégio de ter não só uma mãe que investiu na vida espiritual, mas agora uma mãe que investe na vida espiritual da netinha. E é interessante que a Mel chega quarta de manhã, ela começa a falar: vovó Marga", Oh, e a minha mãe ela compra, né, a história de Noé, a história disso, e compra isso, e ela faz questão de levar figurinhas, desenhos, para Mel poder assimilar o conteúdo. E assim, nós temos desfrutado, dessa bênção de uma mãe e uma avó agora que investe na vida espiritual da netinha. Isso é um privilégio, né. Mas eu nasci nesse lar, e costumo dizer que quando eu tinha 13 anos,
eu virei surfista. Eu sou apaixonado pelo mar, meu pai percebeu isso e falou: "Thiago, já que você é tão apaixonado pelo mar, por que você não vira surfista?". Acho que foi 1 minuto de insanidade na vida do meu pai, ele se arrependeu pro resto da vida, e eu virei surfista. Só que aquela foi uma fase difícil pra mim, porque quando a gente saía do mar, a turma do surf ia para as dunas e eles tinham envolvimento com Bob Marley, maconha. Eu não me envolvi com drogas, mas aquelas amizades começaram a me influenciar. Uhum. E eu comecei a ouvir muito Bob Marley e tal. Imagina, eu nasci num lar cristão, extremamente uma família extremamente fundamentada na palavra. De repente eu comecei a ouvir Bob Marley, comecei a usar umas roupas diferentes. Minha mãe percebeu, né, a sensibilidade da mãe, Uhum. aquele coração da mãe que começa a sofrer pelo filho que percebe que tá vivendo aquela fase, né, que os filhos muitas vezes que cresceram na igreja começam a abrir os olhos para o mundo, começam a querer experimentar. Minha mãe dobrou os joelhos. E eu costumo dizer que eu via minha mãe, de joelhos dobrados orando por mim. Eu sabia que ela estava orando por mim. Ela estava sempre orando, lendo a Bíblia. E como aquele lema, né, do Desperta Débora: "Mães de joelhos, filhos de pé". Uhum. Então eu recebi meu chamado, graças às orações da minha mãe também, eu creio, né. E eu vivi uma mudança, assim, da noite para o dia. Jesus transformou minha vida ao ponto de eu ter recebido meu chamado para me tornar pastor, né. E graças, então, ao investimento do meu pai, da minha mãe, as orações da minha mãe. Então eu costumo dizer que as mães não fazem ideia do poder que as orações delas têm sobre a vida dos filhos. E as orações da minha mãe influenciaram a minha vida toda, Uhum. desde meu chamado até meu casamento e meu ministério. Então, hoje minha mãe mostra as orações dela para mim. Ai, que especial, ela tem Ela escrito. tem escrito. Mas assim, Carol, é uma experiência emocionante, porque quando eu vou ler, eu falo assim: "Não, não acredito". Que tudo que eu tô vivendo é o que ela orou, em detalhes. Então, assim, quando ela pensava numa futura esposa, ela falava assim: "Thiago precisa de uma família assim". Por exemplo, meu pai estudou na Palavra da Vida, minha família foi Ah, que muito baseada na legal. Palavra da Vida, assim. Então minha mãe orava por isso. A família da Nath estudou no Palavra da Vida, a mãe da Nath tudo bate, assim, a questão das finanças. Então eu era ruim de finanças, a Nath muito forte, minha mãe orava: "Thiago precisa de uma menina que seja forte na finança". Então tudo assim, e que seja companheira para ele no ministério, uma mulher que ajude ele a permanecer firme. Então, ela orou, hoje a minha esposa é essa mulher. Então a minha mãe, ela tem um papel, assim, fundamental. Inclusive, a história de Agostinho, né, nós temos a mãe de Agostinho, Santa Mônica, ela orou 30 anos pela conversão de Agostinho. Então, Uau. Agostinho, que é o maior teólogo do cristianismo, talvez, ele era um devasso, Uhum. né, e a mãe orou 30 anos pela vida do filho, até que Agostinho se converteu, se tornou um dos maiores teólogos do mundo. Ah, ele costumava dizer que ele dizia que a mãe dele era o alicerce espiritual dele, Que lindo. que guiou ele à verdadeira fé em Cristo, né. Então eu me identifico muito com isso, porque minha mãe foi meu e é até hoje meu alicerce espiritual. Porque quando eu termino de pregar no domingo à noite, às vezes termina: "Uau, foi, né, aquela pregação legal", sai empolgado. Aí eu falo: "Puxa, amanhã aí foi bacana", tá. Minha mãe fala assim: "Thiago, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia". Uau. Então ela continua sendo aquela mãe que tá ali lutando, né, pela vida do filho e sempre, fazendo eu voltar para a palavra de Deus, né, e lembrar quem eu sou. E o que eu acho interessante é que você fala do histórico, né, do lugar onde ela veio, talvez ela não tenha tido isso que ela tá passando para vocês, Não teve, que ela passou, né. não teve nada disso, né, então e construiu uma história totalmente diferente. É uma mudança da água para o vinho, né. Então, esse é o poder que o evangelho e que Jesus tem na nossa vida, né, você pode viver uma nova história. Não importa qual foi a sua história, você pode viver uma história completamente diferente com Jesus. Eu acho isso muito impactante, porque às vezes a gente olha, ai, a gente culpa, né, "Olha, eu não tive um pai e uma mãe assim, então eu faço de não consigo fazer com os meus filhos, porque eu não tenho uma referência, Uhum. porque eu não tenho um norte". E aí você contando um pouco do seu pai e da sua mãe, eu fico pensando, Cristo tem que ser o nosso norte, a palavra Exatamente. de Deus tem que ser a nossa Uhum. referência, e ela nunca teve, e ela preparava para vocês as histórias com muito carinho, prepara para sua filha, Exato, então a gente vai na dependência do Senhor, ele vai exato, conduzindo, né. exato, Então isso é exato. muito especial. Muito especial mesmo. Agora, uma memória, assim, que você tem muito boa dela, assim, de algum momento que ela tá ensinando a Bíblia para vocês ou
Memórias muito boas que eu tenho, assim, antes de dormir, né, meus pais liam uma bíblia pra mim, mas as memórias mais fortes que eu tenho, eu acho que foi das conversas com ela. Eu acho que, meus pais tiveram 3 filhos, né, meu irmão mais velho, minha irmã mais nova, mas dos 3 eu acho que eu fui quem, puxei mais pela minha mãe. Uhum. Minha mãe gosta de conversar, e eu gosto de conversar, então a gente senta e toma chimarrão. Então, desde a minha adolescência, a gente sentava para tomar chimarrão e conversar sobre a vida até hoje. Então, segunda-feira é meu dia de folga, muitas vezes de manhã eu vou lá, minha mãe prepara um chimarrão, a gente senta e conversa sobre o fim de Que semana, sobre os delícia. filhos, sobre. Então, eu construí uma relação muito forte com a minha mãe, que não é só um alicerce espiritual, é um alicerce emocional, né? Eu falei que esse episódio ia ser difícil. Ia ser difícil. Desculpa, cara. Imagina. E ela foi uma mulher tão especial na minha vida e na vida dos meus irmãos e do meu pai também, né. Uhum. Então, quando meu pai morreu há 3 anos atrás, eu lembro que a maior preocupação de vida dele era ela, né. E assim, ele era muito grato por tudo que ela foi pra ele, pra nós, e ele falou pra mim: "Thiago", eu lembro que meu pai estava diante de uma cirurgia, né, ele estava num câncer terminal, e ele estava diante da cirurgia e eu perguntei: "Pai, como você se sente, né?" E ele disse: "Filho, eu tô preparado. Cristo é meu salvador e eu depositei minha vida nas mãos dele. Meu futuro está nas mãos dele. Uhum. E eu estou muito em paz." Então, eu sempre digo que a primeira consequência prática de crer em Deus é ter descanso. E meu pai tinha descanso, porque ele sabia que Deus era soberano e a vida dele não estava nas mãos dos médicos, mas nas mãos de Deus. E ele falou: "Minha única preocupação é a mãe, Thiago. Então, se algo acontecer comigo, que aconteceu, eu quero que você leve a mãe para Indaiatuba e cuide dela, né?" Então, hoje eu continuo o legado do meu pai cuidando dela, né, e ela continuando a exercer essa influência gigante nas nossas vidas aí de maneira espiritual e hoje não só na minha vida, né, na vida da igreja, né, eu vejo que ela é um alicerce espiritual para nossa igreja, né, então o pessoal até brinca com ela que ela é Maria, né, ela é a mãe de Jesus, então você precisa falar com o pastor, fala com a mãe dele, né, intercede para a mãe, eles brincam, né, falando isso assim, mas ela ama discipular mulheres e investir na vida espiritual, então ela depositou a vida dela nas mãos de Cristo, assim, sabe, construiu uma história em cima de Cristo e é uma história linda, assim, né. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, sobre o que ela tem feito na igreja, com as mulheres, o trabalho que ela tem desenvolvido ali, porque você vai trazendo, eu fico pensando: "Gente, ela poderia, depois que seu pai morreu, não, agora já deu, Uhum. já cumpri, eu vou ficar aqui, vou curtir minha netinha, É, vou curtir minha família, não vou derramar mais". é. Ela se tornou uma viúva, né, Carol, há 3 anos atrás, não foi nada fácil, porque, meus pais tinham uma relação muito forte, muito consistente, todas as manhãs eles oravam juntos, Ai, que especial. então eles faziam devocionais juntos e os filhos morando todos longe, então eles mandavam foto para nós e diziam: "Ó, nesse momento a gente tá orando por vocês." E assim eles matavam a saudade, né, como se eles estivessem perto da gente através da oração. Uhum. E então meu pai fez muita falta quando ele foi embora. E ela sofreu muito, mas ela procurou a Deus e ela, tratou o coração dela diante de Deus. Eu lembro que aí é uma história muito bonita, né, que quando meu pai estava, ali próximo da morte, né, no hospital, meu pai pediu: "Thiago, dá a mão pra mim." E aí eu dei a mão para o meu pai. E naquele momento que eu dei a mão para o meu pai, eu senti como que Deus falando assim: "Thiago, agora chegou a sua hora de ser pai. E você vai continuar o legado dele, né." E 2 meses depois minha esposa estava grávida. Ai, que Não, e eu especial. nem sabia de nada, a gente não sabia de nada, então realmente foi assim, meu pai tinha falecido e eu lembro que quando a gente descobriu a gravidez, a gente estava na casa dela. E aí lá no Rio Grande do Sul, a gente foi visitar ela, estava toda a família lá, e aí de manhã cedo a Nath falou: "Ah, vamos fazer um teste?" A gente fez o teste e tal. Quando a gente foi contar pra minha mãe, ela estava chorando no quintal. Fazia 2 meses que meu pai tinha morrido, 3 meses. E aí, minha mãe tinha acabado de falar para o meu pai assim, para o meu irmão: "Ah, eu por mim, Deus podia me levar, porque acabou meu propósito, né, eu não Uhum. tenho mais o que fazer aqui." Nesse momento a gente chegou e contou pra ela, né, falou:
Renovou a esperança. A Nath tá grávida. E aí ali ela começou a entender: "Caramba, Deus tem uma história pra mim, né. Uhum. Deus ainda tem um propósito pra minha vida". E quando ela veio pra Indaiatuba, ela redescobriu o propósito de Deus pra vida dela. Caramba, Deus tem muita coisa ainda que ele quer fazer na minha vida e através de mim. Então hoje as mulheres da igreja cercam ela por onde ela vai, ela tá o tempo todo com mulheres, sejam cristãs ou não cristãs, porque no condomínio onde ela mora, ela tem vários alvos evangelísticos. Que legal. E ela manda fotos pra mim falando assim, ó, na piscina com a mulherada que não é cristã, ela tira a foto e fala assim: "Elas nem sabem, mas eu tô levando elas a Cristo". Hum. Então, assim, é muito bonito, né. E ela decidiu investir, então ela discipula mulheres, ela tem vários grupos de mulheres que ela discipula, ela tem pequeno grupo de terceira idade, então ela está extremamente ativa, né, tanto levando mulheres a Cristo que não são convertidas, quanto aquelas que já estão na fé e precisam amadurecer. Ela também encarou um ministério na área de ajudar mulheres que estão enlutadas, então mulheres que perderam seus maridos. Então ela entendeu: "Caramba, ela perdeu meu pai antes do Covid, né, ali um pouco antes do". Então muitas mulheres que perderam seus maridos durante essa fase, ela ajudou essas mulheres, ela ouve, ela Verdade. ora com elas. Então ela tem sido extremamente atuante no ministério, hoje com 67 anos, 68, ela continua firme trabalhando, e ela continua exercendo a liderança dela, a sua influência na nossa vida, né. Então, ah, teve uma situação, né, que eu contei num outro episódio aqui, de quando a Nath estava no puerpério, né, a gente tinha acabado de ela tinha acabado de ter a Mel, nossa Uhum. filha, e o puerpério é essa fase, né, que a mulher tá lá nos altos e baixos hormonais, emocionais, e teve uma noite que eu entrei no quarto e a Nath não estava bem, a gente teve uma discussão, e minha mãe bem naquela semana estava em casa, e aí, eu saí do quarto, a gente não conseguiu resolver, e eu saí chateado, eu fui pra sala e falei assim: "Mãe, hoje tá muito difícil". E minha mãe virou pra mim e falou assim: "Thiago, morra, morra pra si mesmo. Porque essa é a fase que sua esposa mais precisa de você e você tem que amar ela como Cristo te amou". Então eu sempre brinco, né, qual é a mãe que falaria para o próprio filho: "Morra", Muito né, difícil. geralmente as mães ficam do lado do filho, falam: "Pô, eu quero uma mãe do meu lado". Aham. Não, ela estava do lado de Cristo, ela estava do lado do evangelho, mais uma vez me discipulando, me ensinando e me lembrando o que meu pai fez por ela, né. Então, desde então eu tenho diante de qualquer conflito que eu vivo dentro de casa, qualquer luta, eu lembro da voz dela dizendo: "Morra para si mesmo, ame sua esposa como Cristo te amou", né, então, ter uma mãe assim não tem preço. E aí você tocou num ponto que eu acho bem sensível. Hoje em dia, mais forte, acho que até no passado, as mulheres elas escutam muitas coisas. "Ah, então para eu criar meu filho, a blogueira tal fala isso, a influencer tal fala aquilo, qual o legado que eu vou deixar? Então eu quero que ele fale inglês, sei lá, fale 4 idiomas, que ele estude nas melhores escolas, que ele tenha as melhores oportunidades". Esse é o maior legado que uma mãe pode deixar para um filho? De maneira nenhuma, com certeza não. O maior legado que uma mãe pode deixar para o filho é amor a Deus, é a fé, né. E infelizmente muitas mães não têm noção do quão grande, quão importante é esse legado, quão determinador ele é, porque assim, eu tomei a decisão de me tornar pastor com 14 anos, cara. Uhum. E o maior legado que meus pais me deixaram foi esse amor a Deus. E eu nunca esqueço na escola, quando a gente teve que apresentar um trabalho aos 17 anos, qual vai ser a profissão de cada um de vocês? Né? Aí um meu amigo falou: "Ah, você é engenheiro, meu plano é esse". O outro: "Você é advogado, meu plano é esse". No final foi o Thiago lá e falou assim: "Ah, eu vou ser pastor e não tem nem dinheiro para pagar a mensalidade do seminário em São Paulo". Todo mundo olhou para mim e falou assim: "Thiago, você vai perder sua vida, você vai abrir mão da sua felicidade". Uhum. E eu, coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, e meus pais apoiaram essa decisão, porque eles tinham isso como prioridade, Deus em primeiro lugar. Carol, o que Deus fez depois dali, nem minha mãe acredita. Seja na igreja que hoje eu pastoreio, que é uma igreja, hoje gigante, né, influente também no país, séria com Deus, as viagens que eu fiz pelo mundo inteiro, as oportunidades que Deus deu, no mundo hoje, né, viajando pelo mundo, compartilhando com pastores a história que eu vivi. Então, assim, nenhum dos meus amigos de escola nem perto viveu essas histórias. E não teve eu não fiz a melhor faculdade, eu não tive o melhor diploma, eu não tive não, eu coloquei Deus em primeiro lugar.
E o maior legado que eles deixaram para mim foi esse amor a Deus, a integridade, caráter. E eu acho que os pais não têm noção, né, do que Deus é capaz de fazer na vida de um filho, né. Então, o que garante o nosso futuro não são os nossos planos perfeitos para a vida dos nossos filhos. O que garante o futuro dos nossos filhos é o nosso Deus poderoso, né. Então nós temos que ensinar, eu costumo dizer que a melhor maneira de educar os filhos é ensiná-los a amar a Deus. Meu irmão, por exemplo, vamos falar do meu irmão. Meu irmão hoje é um cara gigante no Brasil. Eu não tô falando isso pra querer aparecer, o que eu tô querendo dizer, meus pais ensinaram ele a amar a Deus. Uhum. Mas hoje ele é disputado por grandes empresas do Brasil, pelo governo brasileiro, pela Amazon, ele é um cara espetacular, né. E fechou grandes contratos com o governo, e tudo mais. Então, a gente tá falando de um dos caras que tá no topo da sociedade, mas que foi criado com o principal, amor a Deus. Meus pais nunca colocaram ele na melhor escola, ele estudou numa escola estadual, nós estudamos escola pública, mas o que fez a diferença na nossa vida foi a fé, Uhum. foi a integridade. E eu tenho certeza que é isso que continua fazendo diferença, o que garante o nosso futuro é Deus. Sempre, né. E eu Sim. acho legal você falar um pouco do seu irmão, porque às vezes as pessoas falam: "Ah, mas é pastor, Exato, ele tá em exato, outra trajetória", mas você tem o exemplo do seu irmão também que exato. não, ele seguiu uma carreira como muitas das pessoas seguem Exatamente, e exatamente. E tem sido luz ali, né, ele acabou de voltar agora de Washington, onde ele estava numa conferência da Amazon, que a Amazon chamou ele para compartilhar a história para o mundo dos 80 contratos que ele fechou com o governo brasileiro, né, então ele é um cara extremamente disputado hoje, mas a integridade, a fé, né, um homem extremamente íntegro também. Então, criar o maior legado que a gente pode deixar para o mundo é criar filhos que amam a Deus, né. Então aquilo que o Sérgio Cortella sempre fala, o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que nós vamos deixar para o mundo, né. interessante essa frase. Uma outra uma outra frase que eu acho legal, né, que a Hillary Clinton falava, né, que o que o grande legado, impacto que vamos deixar no mundo, a diferença não é o que acontece na Casa Branca, é o que acontece no seu lar, né. Então eu acho que a gente está vendo muita coisa no Brasil que nos entristece, mas a gente pode deixar um impacto no mundo a partir da mudança que a gente tá operando na vida dos nossos filhos, né. O Abraham Lincoln dizia isso: "As mãos que embalam o berço governam o mundo". Muito, muito interessante. Então as mães não têm ideia, né, que ao embalar o berço, elas podem estar governando o mundo, né. Minha mãe não fazia ideia que aquele menino que ela discipulou um dia iria influenciar milhares de pessoas, né. Mas é isso, né, então Eu acho muito legal quando alguém se dispõe a obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus tem proposto, né, tem colocado no coração, porque realmente a gente não sabe o que vai dar. Às vezes a gente vai ter filhos comuns, com trajetórias comuns, exato, e às vezes não, exato, mas Deus pede que a gente seja fiel, né, que a gente seja obediente, exato. que a gente se coloque ali nas mãos dele. E aí você falou, eu lembrei muito do John Piper, ele tem uma frase que eu gosto muito e eu guardei, rabisquei lá para lembrar sempre. Ele fala: "Uma mãe que ora, ela tem muito mais poder do que os presidentes, tomando decisões em muitos lugares, porque ela está conversando com aquele que governa o universo. Exatamente. Então ela está ali, né, manejando". E aí você falou um pouco dessa questão das famílias, eh, e eu fui numa conferência esse ano lá no México, e uma das palestrantes trouxe uma coisa que eu fiquei pensando. Muitas vezes, ela disse, os filhos, eles não são cristãos. E eles não amam a Deus, porque eles olham para um pai, para uma mãe que é diferente do que você trouxe, que eles falam de Deus, mas eles não vivem Deus. Ela falou: "Essa não é a única causa, mas é uma das grandes causas, né, porque você não tem um exemplo, você não tem para onde olhar, né, decisões que você difíceis que às vezes, igual você falou, a sua mãe vira e fala: "Morra para você". "Não, eu quero defender meu filhinho, ele é precioso Uhum, para mim". Quem que é ela para falar desse jeito com meu uhum, filho? uhum, Então a gente não vive Cristo. E como que eles vão amar alguém que a gente só fala, que a gente uhum, não experimenta, né, que a gente não prova. E eu lembro que eu ouvi numa das suas pregações, você disse uma vez que você ganhou um videogame de Natal, alguma coisa assim, uhum, e eu queria que uhum. você contasse um pouco dessa experiência pra Ah, gente. legal, essa história é legal. Eu ganhei um videogame de Natal, eu era louco pra ter um videogame. E aí eu ganhei o tal videogame, eu abri a caixa, quando eu olhei na caixa, assim, tinha uma porção de jogos cheios de dragões e coisas assim que na época meus pais ficaram não acharam legal, né. Inclusive eu nasci num lar que tinha limites, tinha regras. Eu não podia assistir determinados desenhos, eu não podia assistir determinados,
seriados, né. E isso não criou uma cri não me tornou uma criança traumatizada, pelo contrário, Nem infeliz, nem infeliz, pelo problemática. contrário, me criou, de maneira a entender o papel da submissão, da disciplina, né. E nesse dia no Natal eles falaram: "Thiago, olha, esses jogos não são legais, nós não queremos que você jogue, então nós vamos fechar o videogame e nós vamos devolver". Uau! Então no próprio Natal eu tive que fechar a caixa do videogame, a gente nem ligou, devolvemos o videogame, e aí eu costumo citar Romanos 8, né, diz: "Todas as coisas cooperam para o bem", porque aquele videogame era uma geração mais simples, tinha um Super Nintendo, não era um Super Nintendo. Uhum. E o que aconteceu é que quando eu fechei o videogame, alguns meses depois Deus me abençoou com o Super Nintendo. Ah, que legal. Então, é uma brincadeira, né. Mas assim, eles nunca tiveram medo de dizer não, de impor limites, e eu acredito que esse é um dos segredos, né, uma criança mimada sempre será um adulto infeliz. E eu não fui uma criança mimada, meus pais falaram não, impuseram limites, me disciplinaram, mas num ambiente de muito amor, onde meu pai amava minha mãe amava meu pai, então havia um ambiente para isso, né, para o não, havia um ambiente para os limites, onde um ambiente imerso em amor, encharcado na graça de Deus. Então, aí funciona, né. Se for um ambiente sem amor, sem graça, e só houver limites, regras e disciplina sem amor, aí é caos, né. Então nesse contexto, tudo isso deu muito certo. Você consegue pensar, assim, em alguma situação prática que você viveu isso? De limites. Desses limites, porque aí você trouxe, eu achei interessante, porque meu pai e minha mãe, eles sempre diziam não para muitas coisas, mas eles, em algumas situações, eles davam compensações. Então, por exemplo, de final de semana todo mundo ia sair, ia pra Uhum, balada, e eu queria ir, não, você não vai. uhum. Mas eu não ficava lá em casa olhando pro teto, não, olha, saiu um filme legal no cinema, a gente vai lá, a Sim. gente, eles traziam outras. Sem dúvida, eu acho espetacular, Carol. É isso, né, não é simplesmente dizer não e deixar o filho lá jogado de lado. Pelo contrário, meu pai foi muito presente nas nossas vidas e ele assumiu, por exemplo, o ministério de pré-adolescentes e adolescentes da Ai, igreja. que legal. Então meu pai era uma igreja pequena, ele decidiu promover eventos. Então, eu vou dar alguns exemplos, né, meu pai levava a gente para fazer, rafting. Aí eles levavam a gente para um enduro de bike, aí todos os jovens da igreja desciam uma montanha de bike. Nossa, que delícia. Aí ele fez um no limite lá que a gente tinha que era um dia de caça ao tesouro, que tinha que achava o frango, cozinhava o frango lá no sítio, aí ele levou câmera de caminhão, a gente montava um barco. Então, por outro lado, nós somos criados nesse ambiente criativo, onde é um pai presente, uma mãe presente, e eu costumo dizer isso, né, presentes não substituem presença. Os filhos precisam da presença dos pais. Tem nada mais importante para uma criança que a presença de um pai. Uhum. Mas tem muito pai ausente que tenta preencher isso com presentes. E aí nasce uma criança mimada. E às vezes o pai se sente culpado por não estar presente, ele acaba afrouxando nos limites. Ah, então pode, ah, então faz. Né? É uma compensação. Essas Uhum. compensações muitas vezes acabam destruindo a vida dos nossos filhos. Esses dias eu passei um bom tempo com a Mel, aí eu troquei a fralda da Mel, a Nath foi trabalhar, era segunda-feira meu dia de folga. Eu fiquei com a Mel, troquei a fralda dela, a gente foi junto, fez isso, fez aquilo, brincou. "Filha, vamos passear agora no shopping, eu e você?" Aí ela tem 1 ano e 11 meses. Quando a gente botou o pé pra fora de casa, a Mel virou pra mim e falou assim: "Te amo, pai". Ah. Então, os filhos precisam disso, né, e pela graça de Deus eu tive pais presentes, mas que também sabiam impor limites, né. Tem uma história quando na escola, na quarta série, meu pai me deu um cheque pra eu levar pra escola, e eu esqueci de entregar. O cheque foi destruído dentro da minha mochila. Depois de 2 meses a professora perguntou: "Thiago, e o cheque, não sei o quê?" Eu falei: "Não, meu pai não me deu", menti. Quando meu pai descobriu, eu fui pra casa, ele me disciplinou. No outro dia de manhã, ele acordou bem cedo, me levou até uma floricultura e nós compramos 2 buquês. E aí eu cheguei na escola na quarta série com o buquê na mão esquerda, na mão direita a mochila. Eu fui até a diretoria, dei pra diretora da escola um buquê, pedi perdão pela mentira. Na frente de toda a classe eu pedi perdão à professora, e ali lições foram ensinadas para mim, né, do valor que uma professora tem, do valor do diretor, da submissão a eles, de que a mentira é pecado, né.
E eu costumo dizer que hoje, né, os pais, em vez de levar flores para os professores, levam processos, né. "Quem é você para dar uma nota baixa para o meu filho?". Então meus pais sempre souberam respeitar os professores e nos ensinaram também a respeitar os professores. Então houve esse equilíbrio, né, de um lar amoroso, mas também um lar onde havia regras. E isso nos preparou para a vida. Isso inclusive nos ajudou a lidar com o futuro, porque casamento é desafiador, Uhum. né. E se a gente não ensina nossos filhos a lidarem com questões desafiadoras e com o próprio ego, orgulho, eles vão chegar no casamento e não vão saber lidar com o casamento. É o que está acontecendo hoje, né. E é interessante que é uma bola de neve, né, você fala: "Ah, os Exato. pais chegam com processos". Por que eles chegam com processos? Quem você acha que é, para achar Isso, que o meu filho é orgulho, né, no exato. fundo é É orgulho. orgulho, é orgulho. Porque eu criei ele muito bem, porque ele é certinho, porque ele não faz coisas erradas, e a gente negligencia aquilo que o próprio Senhor fala a respeito de quem nós somos, do nosso coração. Exatamente. Inclusive meus pais sempre tiveram isso, né. Nossos filhos são pecadores, e são capazes de coisas terríveis, então eles precisam de Cristo. Então eles nunca negaram a realidade sobre os filhos, né, e por isso eles, decidiram pregar e clamar pela graça de Deus. Então, assim, minha mãe sempre faz questão, Carol, de deixar claro de que não foi o esforço dela, foi a graça de Deus. Uhum. Ela foi apenas uma cooperadora de Deus no lar, entendendo que Deus tinha colocado ela ali como instrumento. Que especial. Então, acho que isso fica de desafio para as mães, para os pais. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nossos filhos nem são nossos. São presentes que Deus nos deu. E nossos filhos pertencem a Ele. E um dia, né, como a aljava lá, a aljava vai ficar vazia, porque essas flechas um dia se vão. No dia que elas forem, que a gente tenha certeza que a gente trabalhou elas bem para que elas possam ir na direção do alvo, que é Cristo. E nesse sentido foi que minha mãe e meu pai souberam trabalhar muito bem a nossa fé, né? Nossa, e quando que você conheceu a Cristo, assim, foi um momento com eles, como é que foi? Eu conheci a Cristo na igreja, né, eu acho que talvez a história de muita gente aqui é assim, né, eu fui aceitando a Cristo durante toda a minha infância, né, mas com 4 anos de idade, mais ou menos 3 ou 4 anos, na escolinha dominical, aceitei a Cristo. Mas dentro de casa, minha mãe sempre fazia a mesma coisa: "Quer aceitar Jesus, filho, no cultinho doméstico", e depois com o tempo fui compreendendo isso melhor, quem era Jesus, o que é o evangelho, e hoje nós praticamos isso com a Mel, né, então, a Mel hoje mesmo de manhã, a gente estava conversando sobre isso, né, que a Mel desobedeceu, e aí a menina que a Sara, que é a babá lá que ajuda a cuidar da Mel, falou que a Mel virou pra ela e falou: "Mel, você vai desobedecer se você desobedeceu", aí a Mel falou assim: "Adão e Eva desobedeceram". Ah, Ela tem 1 ano e 11 meses, né. aham. "Adão e Eva desobedeceram, eles comeram o fruto proibido", ela falou. "Então pode desobedecer?". "Não, é errado", né. Então, e a gente já ensina pra gente e o que que a gente precisa? Jesus como salvador, né. Então, essas coisas vão sendo inculcadas na vida das crianças, dos nossos filhos desde pequeno, né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nossos filhos estão ali absorvendo tudo, aprendendo já muito desde de criança, né. E você falou uma coisa, Carol, que eu acho que é importante. O que destrói a vida de uma criança, a fé de uma criança, é ouvir uma coisa e não ver aquilo na vida dos pais, assim. Isso alimenta a incredulidade. Isso leva filhos a abandonarem a fé. Biblicamente falando, a gente vê isso, né? Eu chamo de essa geração café com leite, né? Uhum. Então, em Israel aconteceu isso. Josué era um homem comprometido com Deus. "Eu e minha casa serviremos ao Senhor". Ele viveu uma experiência com Deus de primeira linha ali. Depois veio uma geração que era café com leite, que viveu das experiências dos pais. Os filhos dessa geração, a terceira geração, abandonaram a Deus. Então essa geração café com leite, pais café com leite na fé, né, que levam os filhos para a igreja, mas não vivem o evangelho dentro de casa, isso aí é o alimento para uma incredulidade na vida dos filhos, né. Agora, ninguém é perfeito, né, Carol. Sim. Nós não estamos falando de perfeição. Minha mãe não era perfeita, meu pai não era perfeito, pelo contrário, eu lembro de momentos que eles se quebrantaram, pediram perdão a nós. Isso ficou marcado de como pais humildes que se quebrantaram, então ninguém é perfeito.
Mas é aí quando a gente entende que a gente não é perfeito, que a gente entende que a gente precisa da graça de Deus. A gente precisa. Nossos filhos precisam, nós precisamos, nosso casamento precisa da graça de Deus. E quando a gente entende que precisa da graça de Deus, a gente vive imergido nessa graça, no nosso Uhum. relacionamento com Deus, na dependência de Deus, porque a gente sabe que sem Ele nós não somos capazes de fazer nada, né. E na pregação que você fala sobre esse tema, você começa falando uma coisa que eu achei muito interessante. As mães muitas vezes querem apresentar Cristo para os filhos, mas elas esquecem que elas precisam de Cristo primeiro. Então, Exato. às vezes, eu quero apresentar alguma coisa que eu não vivo, que eu não experimentei, porque, sei lá, eu acho que é importante, porque eu tinha essa rotina, e essa rotina foi boa para mim, mas eu nunca experimentei de Cristo, né, eu nunca provei de Cristo. Então, como é que eu vou passar para frente Exato. algo que eu nunca provei? A ferramenta mais poderosa que nós temos para influenciar nossos filhos é o exemplo, ponto. Deuteronômio capítulo 6 diz isso, né. Eh, Transmita aos seus filhos tudo isso, né, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e aí ele diz que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração Uhum. primeiro. E aí você vai transmitir enquanto estiver andando, então, tudo isso tem que estar no seu coração, e a gente transmite através da nossa vida, andando no caminho, né. Ensina o texto lá de Provérbios, né, ensina a criança no caminho em que deve andar, não é ensina a criança o caminho, é ensina a criança no caminho, significa que você está nesse caminho e através do seu exemplo você está conduzindo, né, os filhos. Então, é isso, né. Então, o maior desafio de uma mãe não é transmitir a fé para os filhos, é amar a Deus, é amar a Deus. E se a mãe ama a Deus, ela naturalmente irá transmitir isso para os filhos através da vida e do exemplo dela. E ela não desiste, né, porque você falou da mãe de Agostinho, eu fiquei pensando, que fé que essa mulher tinha para acordar todos os dias e fazer o mesmo pedido e olhar o filho dela ali naquela vida, naquela condição. Não, mas eu vou perseverar, eu vou continuar. É Exato. porque ela cria alguém muito maior mesmo que ela. Exato. E uma coisa que eu sempre digo, né, nossos filhos podem rejeitar nossas palavras, mas eles não têm poder contra as nossas orações. Ai, que lindo. Então, mãe, talvez você já cansou de falar e agora é hora de talvez de parar de falar. Talvez chegou numa idade já que falar já não resolve mais. Você tem que orar. E aí, quando você ora, você está entrando num campo muito maior, que é o campo do Deus Todo-Poderoso, né? Que Uhum. tudo pode, e Ele é o único que transforma corações. Ele transformou a vida de Agostinho, que era um devasso, no maior teólogo da história, e ele pode transformar a vida de qualquer um, inclusive do seu filho e o seu coração, né? Nossa, amei essa frase, achei ela muito linda, porque mulheres em geral, aí eu tenho aprendido isso, né, aconselhando algumas mulheres, elas trazem algumas demandas e Deus tem me dito isso: "Olha, vamos ficar em silêncio agora? Fala comigo, fala comigo que eu vou resolver". Então tem muitas questões que às vezes a gente traz e a gente conversa umas com as outras, e às vezes é com o marido, e fica Uhum. insistindo com o chefe, e a gente tem entendido: "Não, acho que a gente já falou o que a gente tinha que falar". Mas é muito difícil a gente ficar em silêncio, porque a gente acha que o que a gente faz tem muito mais efeito do que aquilo que Deus pode fazer. Exatamente, fantástico, Carol. É isso. E Deus nos convida para essa relação, dizendo: "Olha, vem orar, vem para o meu quarto e eu posso, eh eu vou agir na sua vida", né, então Deus é poderoso. E o legado que a sua mãe deixou de oração para vocês? Ela orava com vocês? Como é que Ela deixou esse legado de oração nesse sentido dos diários dela, né, ela é uma mulher de oração, que influenciou muito a nossa vida e influencia até hoje através da oração, e deixou esse legado nesse sentido de dependência de Deus, de nós filhos termos nosso tempo com Deus, buscarmos a Deus. A Nath também, vira e mexe eu vejo a Nath, a minha esposa, né, ela cita a minha mãe o tempo todo: "Ah, porque sua mãe, porque sua mãe". E eu vejo que a Nath começou a buscar muito a Deus por causa disso. A Nath também tem a minha mãe tem uma influência na vida da Nath, porque minha mãe deu um livro pra Nath um dia, A Mulher Controlada pelo Espírito, ó, que legal. que é uma dica, né. Foi um livro que influenciou muito, é um livro bem antigo, né, talvez já um pouco ultrapassado, mas, eh, foi um livro importante que minha mãe, foi importante na história da minha mãe, e porque minha mãe também viveu desafios no casamento, né. Ela sempre fala pra nós daquele desafio dos 3 anos ali, tantos ajustes no casamento. E foi ali que ela leu esse livro, A Mulher Controlada pelo Espírito, e ela deixou Deus transformar a vida dela. E esse foi o grande segredo da vida dela.
essa transformação pelo Espírito, que é que tem sido o grande segredo da vida da Nath também, uma mulher transformada pelo Espírito. Então, todo dia de manhã a Nath acorda, ela vai para a presença de Deus, ela busca Jesus. A Nath fala: "Eu preciso de Jesus, sem Jesus eu me torno uma mulher terrível", né. Então é muito bonito ver isso, esse legado tanto de oração, de relacionamento com Deus. Ai, deve ser muito precioso. Se um dia não, quando a sua mãe vier aqui, eu queria que ela trouxesse um dos diários dela, algumas orações selecionadas Ah, vamos para combinar, ela vai adorar, ela ama isso. inspirar a gente, porque eu vejo que hoje em dia a gente eu falo por mim mesma, a gente não paga o preço da oração. A gente quer ter as coisas, mas a gente não quer se ajoelhar, a gente não quer se prostrar, a gente não quer buscar Deus. Então a gente quer muitos resultados, a gente quer ter uma vida com Deus maravilhosa, Uhum. mas, eu vou fazer uma oração, Senhor abençoe meu dia, vou ler um versículo e eu acho que isso vai ser suficiente para É, eu ter essa grandeza, né. é. Eu costumo dizer que é a geração fast food, né, Carol, é a geração miojo. A gente gosta de coisas instantâneas, né, então muitas coisas na vida não são assim instantâneas, o nosso relacionamento com Deus não é assim, né. Orar requer tempo, requer esforço, requer disciplina, mas através dessa disciplina isso vai se transformando num prazer, numa alegria, né, então Nossa, eu gosto muito de conhecer mulheres, assim, que buscaram a Deus, né, buscaram a presença do Senhor. E aí eu queria que você desse uma palavra, assim, de repente de conforto, de encorajamento para algumas mães que estão lutando para criar os filhos no caminho do Senhor, mas elas estão patinando ainda, talvez porque elas não mergulharam nesse relacionamento com uhum, Cristo. Como que a gente pode trazer esperança para essas mães? tá. Primeira coisa que eu diria é que não existem, mulheres perfeitas, não existem casamentos perfeitos, não existem famílias perfeitas. Inclusive, quando a gente olha a genealogia de Jesus, eh, a gente vê lá uma porção de famílias muito complicadas, mas, toda família precisa de Jesus. Jesus é o segredo de toda família, Jesus é o segredo para toda mãe desesperada, cansada. Deus é poderoso, né. Então o que eu diria para as mães é aprenderem a descansar na presença e no poder de Deus, né, porque a vida dos filhos não dependem de vocês, dependem de Deus. O papel de vocês é serem um instrumento nas mãos de Deus. E para estar afinado, né, no tom, como um instrumento nas mãos de Deus, você precisa estar próxima de Deus. Então acho que a maior missão de uma mãe é estar próxima de Deus. Próxima através da oração, da palavra, do seu relacionamento, de intimidade com Deus. E a partir daí, a partir do momento que essa mãe desfruta, experimenta a graça de Deus, essa graça transborda através dela, né. Então, é isso. Nossa, que lindo, porque geralmente a gente escuta que a maior missão da mãe, ela tem que cuidar dos filhos e não é, abastece para poder derramar, né, se enche para Exatamente, poder. exatamente. Uma vez eu escutei, não lembro onde eu ouvi que tem muita gente que derrama, né, azeite queimado. Porque como você não vai repondo, né, você não vai se enchendo do Espírito Santo, quando você começa a derramar em cima das pessoas, é uma coisa que já está queimada, porque a vela já pegou fogo e eu achei isso muito interessante, né, porque a gente precisa se encher constantemente para a gente ter o que derramar sobre as pessoas. Exato. E tem aquele texto da mulher samaritana, né, Carol, que era uma mulher carente, desesperada, né, buscando por algo, e Jesus diz: "No dia que você experimentar o que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede, pelo contrário, rios de água viva fluirão do seu interior". E ali ela tem um coração dela transformado, ela é uma mulher satisfeita, e rios de água viva começam a fluir de tal forma que ela começa a abençoar pessoas naquela comunidade depois, né. Então eu acho que esse é o segredo para as mães, é o seu relacionamento com Cristo, estar satisfeita nesse relacionamento. E hoje eu vejo que a mesma fé que a minha mãe tinha é a fé que eu tenho. Que especial. Então, é aquilo que Paulo falou para Timóteo, né? Timóteo, eu vejo em você a mesma fé que tinha na sua mãe e sua avó, né? Então, esse legado, né, de fé, eu acho que nossos filhos vão ser influenciados e incendiados pela nossa fé. E aí você falou, eu lembrei do Salmo 78, né, "O que vimos e ouvimos e aprendemos, nós não encobriremos aos nossos filhos". Exatamente. E outra coisa, né, o Salmo 127:1, né, "Se não for o Senhor o construtor do lar, em vão será trabalhar", né, então, eh, quem pode transformar a vida do nosso lar é Deus, né, e aí a gente precisa descansar no poder dele
e viver próximo dele. Que não é uma tarefa simples, mas Não, é. não. Eu queria que você deixasse um encorajamento para os pais, como um pai que está aqui assistindo, porque às vezes eles estão lidando com algumas mães que estão muito preocupadas, ou eles estão muito preocupados com algumas coisas, e como que eles podem lidar com isso, como que eles podem, como um casal, o pai e a mãe, ajudar a ser influenciar a vida dos filhos. A palavra que eu gostaria de deixar para os homens é que os homens precisam participar de tudo isso, né, entender essa missão que vocês têm de serem parceiros de suas esposas, e criar os filhos não é uma tarefa da mulher, é uma tarefa do homem e da mulher. E dividirem as tarefas e fazerem isso juntos, né, e o homem também tomar iniciativa em muitas áreas. Vamos fazer o culto doméstico, vamos ler a palavra de Deus juntos, vamos assistir um filme juntos, vamos assistir The Chosen, que seja juntos. Mas o homem assumir essa iniciativa de ser um parceiro, de ajudar, vamos trabalhar junto nisso, né. Porque muitas mulheres, às vezes, se sentem sozinhas, Uhum. né, não tem esse apoio, não tem um marido que toma iniciativa ou que mesmo apoia as iniciativas dela. Então, homens, deixem de ser bananas, né, e participem da vida dos filhos, é muito importante. Não existe nada mais importante. Eu lembro que quando, só para encerrar, quando a Mel estava para nascer, a gente foi ler um livro, Nana Nenê, e uma coisa lá mexeu muito com a gente. Os pais estão muito preocupados quando os filhos vão chegar, em preparar o quarto do neném. "Ai, vai ser assim, vamos pôr a decoração, e qual vai ser o método de alimentação, o método BKLGYG 2.0, tal". E aí a gente aprendeu o seguinte, que a coisa mais importante na vida de um filho, até de um bebê, que a gente não consegue nem mensurar ainda o quanto isso impacta a vida de um bebê, é o casamento. Olha que E aí eu interessante. e a Nath, a gente entendeu o seguinte: caramba, a maior influência na vida da Mel não vai ser o quarto. Se tem o bichinho, se tem a decoração, ela nem vai lembrar disso. O que vai fazer diferença na vida da Mel é o nosso relacionamento. Se a gente tá trabalhando junto como pai e mãe na mesma direção, servindo o mesmo Deus e o mesmo propósito. Então o que eu diria para os pais é isso: trabalhem juntos pelo mesmo Deus, por Jesus, no mesmo propósito, e vocês são parceiros, companheiros nessa grande missão aí de influenciar os filhos. Pastor, o tempo passa que a gente conversa que eu nem vejo. É muito bom, assim, né, você ter vindo aqui. Já fica o convite, faço para você. A nossa igreja, eles falam que tem que falar com a mãe de Jesus Uhum. pra agora eu tô falando com você para você estender o convite para ela, para a Ah, gente trazer ela aqui um ela vai dia, amar, ela vai adorar. que eu acho que vai ser muito bom para nós, assim, né, para a gente aprender mais sobre a influência de uma mãe na vida de um filho, um legado de oração e da caminhada da persistência, né. E o que eu acho que o que mais me marcou é a sensibilidade que a sua mãe tinha, de olhar para vocês e falar assim: precisa amadurecer aqui, Aham, precisa acertar aquilo ali", uhum, e ir levando diante de Deus, não é uma coisa desesperadora, porque eu acho que uhum. às vezes a gente olha para os filhos, tem Exato, pecado, e como que eu vou lidar com isso? Não, eu vou levar diante do Senhor. exato. Levar aquele que pode realmente fazer alguma coisa, né. Então, para mim, o que mais me marcou nisso é É, esse olhar dela. São pecadores que precisam de graça, mas eu vou olhando aqui e vou entregando para quem pode. O que eu posso fazer, eu. boa, exatamente, Então foi muito bom, muito muito bom. obrigada porque você veio aqui mais uma vez. Obrigado, Carol, muito feliz sempre de participar.